O Garou se tornou um vilão muito poderoso em One Punch Man, e ele foi ficando mais forte conforme a história continua. Ele é um especialista em artes marciais e luta igual ao Saitama, apenas na base dos socos e dos chutes. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar como foi a luta do Garou contra o Saitama. Então fica até o final do vídeo, que ele foi o oponente mais forte que o Saitama já enfrentou até agora. Galera, a luta do Saitama contra o Garou aconteceu na webcomic, a obra original de One Punch Man. O mangá foi inspirado na webcomic e o anime foi inspirado no mangá. Então, por causa disso, essa luta pode ter algumas mudanças no mangá ou no anime. Mas mesmo assim, essa luta é oficial. E como a história da webcomic é bem avançada, o Garou está muito poderoso. E galera, eu te peço para você dar um soco sério do Saitama no like do vídeo, mas tem que ser o soco mais sério de todos. E aproveita também e acerta o soco mortal na inscrição com o sininho ativado. Porque desse jeito você vai receber todos os vídeos do canal e não corre o risco de perder nenhum. Mas então, vamos pra batalha! Depois de ser levado ao limite em várias lutas contra os heróis classe S, a evolução do Garou começa a disparar, com ele se tornando uma espécie de meio monstro e quebrando o limitador do seu poder. Um pouco mais pra frente na história, o Garou começa a mudar a sua aparência, com as suas roupas se fundindo no seu corpo e chifres crescendo na sua cabeça, completando a sua primeira transformação em um monstro completo. Depois de conseguir essa sua forma, o Garou ataca todos os heróis classe S que estavam ali lutando, enquanto o Saitama só fica observando de longe. Depois que o Garou derrota todos eles sem nenhuma dificuldade e deixa todos os heróis classe S caídos no chão, ele fala que vai atacar uma criança. E se eles são realmente heróis, era pra eles pará-lo, mas nenhum herói conseguia se levantar. Nesse momento, a água maligna aparece, causando terror em todo mundo, já que eles estavam exaustos demais para se defender. Mas em menos de um segundo, ela foi explodida por um ataque. Nesse momento, o Saitama tinha entrado na batalha. O Garou, quando vê isso, fica espantado. Então, sem pensar muito, ele vai pra cima do Saitama tentando acertar um soco. Mas o Saitama desvia e pergunta se ele está tentando arrastá-lo para sua briga. Mas o Garou se enfesa com o Saitama chamar isso de apenas uma briga. Então o Saitama diz que se não é uma briga, é o que então? E pergunta quem ele era e por que ele está brincando de monstro e batendo nos outros. Isso deixa o Garou ainda mais furioso. Então ele pergunta para o Saitama se ele por acaso se parece com um humano. E o Saitama simplesmente responde que a única coisa que ele vê é uma fantasia de monstro barata. E pergunta se realmente ele se acha um monstro só por estar usando isso. Com isso, o Garou começa a achar que o Saitama só o está provocando para ganhar tempo, e supõe que ele não é um herói de classe alta, dizendo que não tem interesse com heróis fracos da classe B. Mas mesmo assim, o Saitama continua lá na frente dele. O Saitama fala que não importa se ele tem ou não interesse em heróis baixos, ou se ele é um otário fantasiado de monstro. O que importa é que ele faça silêncio à noite. O Saitama diz que ele mora ali na vizinhança, e ele só está ali para dar uma alerta sobre o barulho, e também porque a sua casa foi destruída. E fala para o Garou pedir desculpas, ou senão, ele vai dar uma surra nele. Mas o Garou acha graça do que o Saitama disse. Ele fala que ele é o Garou, o caçador de heróis, e aponta o dedo para longe, dizendo que tem uma criança ali, e se o Saitama não parar, ele vai atacar a criança, que uma criança vai perder a vida por culpa dele. Mas o Saitama simplesmente fala que não tem criança nenhuma ali, e que ele deve ter se confundido, fazendo o Garou ficar com cara de trouxa pelo seu blefe. Então o Saitama fala que é por essa sua atuação de quinta que ele acredita que o Garou não é um monstro, e iria perguntar quem ele era, mas decide deixar pra lá, dizendo que agora vai acabar com ele.
Com isso, Saitama começa a se aproximar dele, então ele chega bem perto do rosto do Garou e pergunta se ele amarelou. Isso deixa o Garou muito furioso, e no mesmo instante, o Garou já dá um soco no Saitama que destrói todo o ambiente em volta. Então o Garou já começa a se gabar, dizendo que ele não durou nenhum segundo, mas assim que a poeira baixa, o Saitama estava no mesmo lugar. Mas antes que ele pudesse falar qualquer coisa, o Saitama dá um soco nele que manda ele longe. Enquanto o Garou está caído no chão, o Saitama percebe que o soco que ele levou do Garou não foi com força total, dizendo que o Garou estava se segurando e que ele não era um monstro. Na verdade, ele era uma pessoa gentil. Mas então o Garou se levanta e imediatamente aparece atrás do Saitama para acertar um ataque, mas o Saitama simplesmente segura o seu braço e bate ele no chão, fazendo um pequeno terremoto. Nesse momento, o Garou percebe que o Saitama não é um simples herói, e com dificuldade ele se levanta, deixando o Saitama bem empolgado por ele ainda não ter sido derrotado. Assim que ele se levanta, ele começa a respirar de uma forma diferente, o que deixa o Saitama preocupado, achando que ele estava com problemas no coração. Mas o Garou explica que esse é o seu estilo de artes marciais, e já parte pra cima do Saitama. E os dois começam a trocar socos, com o Saitama se desviando de todos os socos do Garou. Nesse momento, o Garou percebe que apesar do Saitama ser extremamente forte e rápido, ele não tem conhecimento nenhum em artes marciais, e os seus ataques são bem básicos. Assim, então, lendo a postura e os padrões de movimento do Saitama, o Garou estava conseguindo desviar de todos os ataques. Antes mesmo do Saitama fazer o ataque, o Garou já estava desviando, porque como seus ataques são básicos, ele previa antes do Saitama atacar. E assim o Garou começou a desviar de todos os ataques e contra-atacar, acertando vários socos e chutes no Saitama. Ele então fala que não tem como alguém como Saitama derrotar alguém como ele, por mais que o Saitama possua muito mais força do que ele. Depois de ouvir isso, o Saitama começa a rir. Então ele pergunta se o Garou se importaria se ele levasse a luta a sério. Nesse momento o Garou fica confuso e pergunta se ele ainda não estava levando a luta a sério. Mas o Saitama simplesmente enfia sua mão embaixo da terra e joga todo o chão junto com o Garou para cima. Enquanto está no ar, o Garou acha que o Saitama quer atacar ele pelos pontos cegos por causa dos destroços no ar e fica em guarda. Então ele percebe que já está há muito tempo no ar e se pergunta o quão alto ele foi jogado pelo Saitama. Nesse momento, Saitama aparece de cabeça para baixo atrás dele e dá uma série de ataques normais consecutivos, arremessando o Garou longe. O Garou então começa a pular de um destroço para o outro para não ser acertado pelo Saitama, mas isso não adiantou. O Saitama rapidamente aparece na frente dele e dá uma série de socos consecutivos de duas mãos, fazendo o dobro de ataques do que antes. Então o Garou começa a tentar fugir, porque se ele ficasse ali e recebesse mais ataques, ele seria derrotado. Então, com muito esforço, ele consegue escapar do ataque e pula para longe do Saitama. Assim que ele escapa do ataque, do nada ele bate com a cabeça no chão. Na verdade, não era o Saitama que estava de cabeça para baixo, mas sim o Garou. Então ele caiu de cabeça no chão. Depois que o Garou cai, o Saitama vai até ele preocupado se ele já tinha sido derrotado e manda ele se levantar. Mas vendo que o Garou não estava se levantando, ele se conforma que ganhou fácil mais uma vez. Mas, de repente, o Garou se levanta e segura o Saitama com as suas pernas, tentando quebrar o seu braço. Mas nessa hora o Saitama começa a mexer o seu braço tão rápido que o Garou sai voando.
Então o Garou, não aceitando existir alguém mais forte do que ele, começa a atacar o Saitama de todo jeito que ele consegue. Mas nada adiantava. Então o Garou forçou seu corpo para ter mais poder, e a sua forma monstro mudou. 4 novos chifres apareceram nas suas costas, e as suas roupas aparentemente desapareceram. Os dentes do Garou ficaram maiores, e os seus olhos deram lugar a um vazio negro. Quando o Saitama vê essa nova forma do Garou, ele pergunta para o Garou por que ele trocou de fantasia, e o Garou responde que se tornou o que ele sempre quis ser. Então o Saitama pergunta o que ele quer agora, já que ele conquistou seu sonho, e ele responde que quer ser o mal absoluto. Dizendo isso, ele vai para acertar um soco no Saitama, mas o Saitama desvia e acerta um soco no seu estômago, fazendo ele cuspir sangue. Mas o Garou não desiste e tenta de novo acertar o Saitama. Então o Saitama leva sua cabeça para trás e acerta uma cabeçada séria no Garou, destruindo um dos seus braços. Depois da cabeçada séria, o Garou se regenera e evolui mais uma vez. A sua aparência se torna ainda mais monstruosa. Os seus músculos crescem até o ponto em que ele é várias vezes maior que o Saitama, e os chifres nas suas costas se transformam em grandes asas. Então ele tenta atacar o Saitama, mas de novo ele não consegue. Com isso, a sua última transformação desmorona, e o Garou começa a perder poder. Mesmo após isso, ele ainda tenta se levantar e continuar lutando, mas nessa hora o Saitama fala que já chega, que é inútil continuar. Então o Garou manda o Saitama acabar logo com ele, mas o Saitama zomba da cara dele, dando tapinhas no seu rosto e dizendo que ele já está todo acabado. O Saitama diz para ele se preocupar em cuidar dos seus machucados. Nesse momento, todos os heróis classe S que estavam machucados da luta contra o Garou começam a gritar para o Saitama tirar a vida do Garou logo e não deixar ele escapar. O Saitama não estava nem ligando para isso, ele só queria conversar com o Garou. Mas o Garou se irrita com os heróis, então ele começa a gritar que os heróis não conseguem fazer nada para salvar a sociedade e que as pessoas ainda confiam neles. Isso só cria uma falsa paz no mundo. Ele fala que é por isso que ele quer se tornar o mal absoluto. Com ele sendo o mal absoluto, todas as pessoas, todas as nações, todos os seres, todos eles vão se unir, já que eles possuem um inimigo em comum. Ele diz que luta pela paz mundial. Depois de dizer isso, ele olha para o Saitama e pergunta que se ele perder a vida, se o Saitama vai conseguir manter a paz no mundo, e por que ele é um herói. O Saitama então responde que é apenas um hobby. Depois de ouvir essa resposta, o Garou fica furioso. Então ele segura o Saitama e pergunta de novo por que ele é um herói. Mas o Saitama dá um soco no seu rosto, dizendo que é um hobby. O Garou então fala que o Saitama não pode se chamar de herói. Com essa fala do Garou, o Saitama percebe que ele tinha uma imagem de um herói ideal, e que apesar dele ter dito que queria ser um mal absoluto, ele só queria ser um herói para trazer paz ao mundo. Ele fala que o Garou pegou o caminho mais fácil, o de se tornar um monstro, já que o papel de um monstro é simples, é só derrotar os heróis. O Saitama então grita com ele que isso é uma solução muito meia boca e que ele nunca vai se tornar o mal absoluto, já que para isso ele teria que derrotá-lo. Mas mesmo que ele consiga se tornar o mal absoluto, e depois, o que ele vai fazer? Nessa hora, o Garou se ajoelha desfazendo a sua forma monstro e mostrando o seu rosto humano. Então ele pergunta para o Saitama o que ele deve fazer, e o Saitama responde para ele fazer o que ele quiser. Então o Garou pergunta se ele não vai tirar a sua vida, e o Saitama responde que não. Nesse momento, todos os heróis começam a falar que o Garou não pode viver, e o Bang se levanta de alguns escombros. O Bang se aproxima do seu
seu discípulo e começa a dar uma surra nele, dando sermão por tudo que ele fez. Então, no momento em que os heróis iriam tirar a vida do Garou, o garoto estranho que ele salvou aparece e fala pra não machucar o tio Garou, porque ele tinha salvo a sua vida. E vendo que os heróis não estavam escutando, ele sem parar começa a mandar o Garou fugir, segurando a perna de um herói para que ele fugisse. Então, nesse momento, o brilho volta aos olhos do Garou e ele se levanta. E quando todos estavam esperando um ataque, o Garou foge. E assim, a batalha chega ao fim. Galera, como o Garou quebrou o limitador, ele pode ficar muito mais forte ainda, e quem sabe um dia se igualar com o Saitama. Mas comenta aqui o que você acha que vai acontecer com o Garou daqui pra frente. Você acha que ele pode desistir de ser um monstro? Eu fiz esse vídeo com muito carinho pra vocês, então eu espero que você tenha gostado bastante. E eu só te peço pra você deixar o like no vídeo, porque isso é uma ajuda muito grande pra mim. E também, se você quiser receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho. Desse jeito, todo vídeo novo vai chegar aí pra você. Vejam também os vídeos que estão passando pela tela, que eu aposto que você vai gostar. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima e fui!